Cartas de Paulo de Tarso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Presente na revista Reformador de outubro de 1957, página 234, igualmente no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 21 da editora Comunhão Espírita Cristã, editora SEC. O versículo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. O título da página ficou Compreendendo, presente na revista e nesse livro Palavras de Vida Eterna. Então vamos observar a elaboração do pensamento de Emmanuel a respeito desse versículo. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante, ou seja, independentemente, laboriosamente, ou seja, com muito afinco, muito duramente, conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes, não fujas, desse modo, a lavoura do bem, a pretexto, como desculpa, de te sentires ainda sob a influência do mal, até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, ou seja, prejudiciais, adoentados, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos, ou seja, as torturas da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade, tentações de todos os matizes, de todas as variantes, que emergem, que surgem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama, ou seja, a paixão da educação e do aprimoramento, vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que na feliz definição do apóstolo Paulo transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. O comentário a respeito dessa página nos leva a reconhecer a grandeza de Paulo, a grandeza de pensamentos, de percepções que estão longe ainda da nossa sensibilidade no dia a dia. Observamos, por exemplo, no texto do versículo, algo que foi muito mal interpretado e ainda é, né? Nos falta sempre sentimentos para absorver
a grandeza do que Paulo estava se referindo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nossa parte. Então, é muito fácil confundir alguns recursos que são fomentados, que são patrocinados por Deus, como sendo nossos. Nós achamos que nosso potencial intelectual, por mais que tenha sido esforço nosso, empenho nosso, mas na verdade não nos pertence. Essa ideia de posse, de propriedade, de delimitar espaços, delimitar objetivos, é uma visão extremamente materialista. Por que se limitar a transformar certos conceitos e certos potenciais em algo restritivo, algo que nos pertence, algo que nos foi confiado somente para nós mesmos? Então, se alguém um dia supuser que isso poderia existir e essa pessoa não vive o sentimento do egoísmo, ela iria negar receber tal empenho. Essa é a essência de quem realmente não vive mais o egoísmo. Mesmo que Deus conclamasse, ele ouvisse diretamente o chamamento divino: por favor, quero que você receba todos esses potenciais para você brilhar e amparar os outros. Aquele que não é mais egoísta não vai aceitar, nunca aceitaria tais princípios, porque realmente não tem fundamento. Então tem algo mais, sempre tem algo mais. Então todas essas possibilidades que nos cercam na encarnação não são nossas, não são essencialmente nossas. Por vezes foram patrocinadas, foram apoiadas, recebemos ajuda de terceiros, anônimos trabalhadores do Cristo, que zelam e lutam pelo nosso desenvolver, pelo nosso avançar. Então, vamos observar que Emmanuel, não é à toa que ele colocou a expressão compreendendo. Então, compreendendo, sigamos compreendendo, lembrando de que os talentos da fé, conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, independentemente de quão duramente foi conquistado a partir do teu esforço, parabéns, foi realmente a partir do teu esforço, você conseguiu progredir um pouquinho, deu um passo à frente, mas no fundo, nenhum desses recursos realmente nos pertence. Eles são bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Agora, por que no coração? E aí surge aquele ponto dramático. Por que ele podia ter falado, não, os seus talentos da fé, o seu conhecimento superior, o seu dom de consolar e sua capacidade de servir, ele deveria ter alocado então na razão, na sua inteligência, né? no seu potencial de sabedoria. Não, ele disse que estava no seu coração de criatura. Por que no coração? Porque você só vai colocar essas bênçãos do Criador em operação à medida que você vai dilatando a sua capacidade de amar e realmente se impõe, se desafia, buscar fazer algo mais, buscar dar um passo a mais, buscar transformar corações que estão à sua volta. Aí sim surgem os talentos da fé. Aí sim surge o conhecimento superior. Aí sim surge o dom de consolar. Quando nos colocamos realmente a servir pelo querer propor, viver em harmonia com o amor, executar todas as nossas tarefas, ações e atitudes por amor. Então ainda é muito difícil para cada um de nós. Nós confundimos. Nossa, fulano tem talentos da fé. Ou seja, tem um grau de confiança e ele é uma pessoa muito confiável, tem um conhecimento superior muito profundo, tem um dom de consolar. Achamos que todos aqueles potenciais pertencem e são restritivos e estão limitados àquele ser. Isso não é verdade. Todos esses potenciais são do Pai, não são nossos. Não nos pertencem, mas são bênçãos que Deus coloca momentaneamente,
durante um certo período, à nossa disposição. Ah, mas por que tem que ser assim? Por que não fica disponível o tempo todo? Ora, se ficar disponível o tempo todo, o único aspecto que brota e surge e cresce é o orgulho, a vaidade. Então, por vezes, nos é suspendido. Nós somos suspendidos de ter acesso a essas bênçãos. Propositalmente. Foca agora em amar coisas mais simples. Esse conhecimento superior, você já ficou um tempo, agora foca em coisas mais simples. Qual o problema? Desenvolve a capacidade de servir. Reduz um pouquinho o dom de consolar. Não fica só falando, não. Falando. Ah, fulano, puxa, a vida, né? Uma vida difícil, isso aqui. Só fica falando. Agora começa o quê? A servir. O mesmo com relação. Nossa, fulano tem um talento para a fé. Mas agora busca conhecimentos mais superiores. Transborda esses conhecimentos superiores que você está percebendo para servir ao próximo. Confia que você é capaz de propagar esses recursos para o próximo. Senão você simplesmente quer guardar informações que não servirão de nada, de absolutamente nada. Então Deus não funciona assim em relação ao desenvolvimento da nossa consciência. Ele nos patrocina o tempo inteiro, mesmo sabendo que, por vezes, vai se desenvolver primeiro o orgulho, a vaidade. Mas não tem problema, isso faz parte do processo. Então ele continua, não te furtes, ou seja, não fujas desse modo, a lavoura do bem. Para de ficar inventando desculpa, eu não consigo fazer esse bem. Puxa vida, ainda sofro influência do mal. Eu vou fazer o bem, mas eu fico com segundas intenções. Eu faço o bem, mas pensando se eu vou me dar bem ou não. Então, entre conseguir se empenhar um pouco mais em produzir um bem e não fazer nada, é melhor se empenhar em fazer um pouco bem. O não fazer nada, o estar 100% ausente é pior. Então, sim, comece essa lavoura de cultivar o seu coração e de todos que estão à sua volta com a sua ação benéfica, com a sua bondade. Haja com mais bondade, com mais carinho, com mais atenção. Lembre quais são as marcas que são deixadas da benevolência. A pessoa que realmente é bondosa, a pessoa que realmente está agindo no bem, ela deixa marcas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um item intrincado, chamado afabilidade e doçura. E ele deixa lá em letras garrafais. As marcas de benevolência são justamente a afabilidade e a doçura. Então seja afável, seja doce, meigo, humilde de coração, trate com carinho as situações, trate com mais respeito, com mais importância cada coração que te cerca. E você vai estar produzindo lavoura, se esforçando por exercitar um bem que realmente nós não somos capazes ainda de exercer. E isso não é falsidade. Isso é esforço, isso é luta, isso é conseguir dar um passo a mais, à frente. É querer exercitar aquilo que você não domina. Então você não domina um certo idioma e você não aprende. Não é assim que funciona. Você começa a estudar um idioma, você erra, fala errado, vai acertando, corrige, acerta, corrige. Por que a prática do bem não é diferente? Não tem diferença nenhuma. Temos que praticar. Você só vai conseguir desenvolver o bem, criar essa lavoura essencial do bem, quando realmente praticarmos o bem. Ah, mas eu não consigo fazer um bem assim tão bom. Eu não consigo imaginar coisas tão sofisticadas. Eu não consigo me empenhar tão bem quanto fulano, beltrano e ciclano. Para de olhar para o lado. Os equívocos e os enganos que cada um promove, ninguém comenta. Só comenta o que dá certo. Então temos que nos empenhar em tentar produzir um bem sempre. Busque orar todas as noites, todos os momentos, pedindo inspirações, pedindo de coração realmente aberto, eu quero me superar.
Eu quero ser mais bondoso. Em casa, no trabalho, em todos os lugares. Eu quero me preocupar mais com o próximo do que comigo mesmo. Eu quero viver e desenvolver os sentimentos da caridade, a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas nesse processo de compreensão, de compreender, temos que nos compreendermos primeiro. Temos que compreender nossa própria essência, como ela está sendo trabalhada, como vão ter situações adversas que irão demandar uma resposta diferente de cada um de nós. E nos está sendo patrocinada essa possibilidade. Então, até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, ou seja, desejos prejudiciais, adoentados, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos, as torturas da tentação. Ah, mas essa tentação, quem planeja é a divindade para o meu destino. Ué, você não quer evoluir? Você já viu alguém aprendendo a andar de bicicleta e nunca tomar um tombo? Nunca nem perdeu o equilíbrio? Nunca nem caiu um pouquinho de lado? Eu não conheço. Você já viu alguém começar a nadar no primeiro mergulho e sair nadando? Também não conheço. Tudo na Terra nos educa para desenvolvermos a capacidade de desafiarmos a nós mesmos e compreendermos, sim, vai ser torturante esse processo. Por que torturante? Porque a gente sabe que não consegue 100%. E vamos nos esforçar para alcançar, vamos nos esforçar para agir, vamos nos esforçar para triunfar sobre nós mesmos. Essa é a essência do triunfo pleno. O que é o triunfo pleno? Você não vive mais os princípios da tentação, como foi muito bem explicado por Chico Xavier. O que é uma tentação, Chico? Pode explicar para a gente? Chico deu o seguinte exemplo, brilhante. Olha, a tentação é igual você correndo de um cachorro raivoso que quer te morder. Você sai correndo, mas você olha para o cachorro e fica assim, tô doido que ele me pegue. Porque no fundo, ainda desejamos essas tentações. Achamos que esses princípios nos causam felicidade, nos promovem certas alegrias, adoecidas, mas assim ainda são. Os chamados desejos malsãos, que são desejos que prejudicam terceiros, que impactam muito mal na vida das pessoas. Então são processos adoecidos do nosso coração. Mas não é porque seu coração é adoecido num certo tema, num certo aspecto, que ele não tem capacidade de funcionar em relação ao amor. Ele continua operando adoecido, mas continua operando. Se você tem a farpa no pé, ou se você tem um joelho maltratado com algum problema, você não consegue andar, você consegue andar, vai mancando, mas anda. É esse o princípio que está sendo tratado. Não deixe de andar em relação ao processo de evoluir para o bem, para a verdade, para vencer os seus próprios enganos. Allan Kardec deixou muito claro no Livro dos Espíritos, quando ele nos esclarece sobre qual é a verdadeira fonte dos nossos problemas. São as nossas imperfeições. As nossas imperfeições é que torna tudo desagradável, torna tudo insuperável, torna tudo muito sofrido, torna tudo uma grande tentação. Porque, na verdade, a tentação em si ela não existe. Ela está em nós porque nós a construímos, nós a elaboramos. E nós persistimos nelas. Queremos ficar nesse princípio. Então, Emmanuel traz aqui para a gente alguns exemplos bem interessantes. Afinal de contas, que tentações são essas? Que flagelos da tentação? Ou seja, que torturas são essas da tentação? A pessoa fica torturada, eu quero tanto fazer, eu quero tanto... É a tentação da luxúria, por exemplo. Deixando claramente que a luxúria é a perversão, é a corrupção, é a traição. Mas do quê? De coisas materiais? Não, da sua própria consciência. Você perverte conceitos para ter vantagens.
Então, num certo momento, você é contra certos princípios. Aí você depende desses princípios de alguma maneira, onde o seu interesse pessoal está em xeque, você perverte aquela interpretação. Você começa agora a interpretar de uma maneira diferente. O mesmo com relação à corrupção. Aqui não está se tratando simplesmente de corrupção como as pessoas conhecem sobre dinheiro, onde você quer que algum agente do governo, alguma vantagem, você corrompe ele pagando dinheiros para poder superfaturar uma obra. Não é essa corrupção que ele está falando aqui. Isso também é definição de corrupção. Ele está falando de corrupção da sua consciência. Você fala para todo mundo viver uma vida humilde e simples. Você fica defendendo esse ideal. Mas de repente você corrompe esse ideal e quer viver na facilidade. Então você desenvolve um conceito de dificuldade para todos, mas para você mesmo você não impõe dificuldade. Você só impõe facilidade. Então você está corrompendo um conceito essencial da sua própria alma. Vive completamente a vida pessoal num conceito diferente do que sua própria consciência concorda do ponto de vista de razão. E igualmente com relação à traição. Ah, traição o quê? De casal? Não. A traição de casal também é mal interpretada. Ela ocorre com muita antecedência. Você está traindo os seus próprios sentimentos. Você está traindo os seus próprios valores. Você diz que ama muito uma escultura. 1 ano. 1 ano e meio. 1 ano e 7 meses. E depois nunca mais olha para ela. Depois nunca mais se importa com ela. Depois você quer botar em algum lugar, porque você quer renovar o ambiente da sala. Você quer renovar a pintura. Você quer renovar a estrutura da sua casa. E não se importa mais com aqueles objetos. O problema é que a gente faz assim com outros corações. Nós queremos trocar as pessoas. Queremos usar pessoas novas. Eu preciso de experiências novas com outras pessoas porque eu vou ter uma vida mais profunda e mais abundante. Você está traindo os seus próprios princípios ao desprezar aqueles corações. Então, quando estamos desprezando os corações, estamos traindo esses corações. E isso não necessariamente é observado dessa maneira, mas é uma tentação da luxúria. Ah, mas isso também pode ser aplicado ao casal, à relação de pai e mãe, filho, filha, claro, todas as relações. Então, essa luxúria que ele está falando aqui é no sentido mais amplo, muito mais amplo. Tentação da vingança. Você diz que perdoa, mas no fundo, está bolando um plano de vingança. E de repente isso vai surgir uma facilidade de você promover um princípio de vingança sem ninguém ver. Só que existe um problema quando não tem ninguém vendo. A sua consciência está vendo tudo o que você faz. Por isso que quando desencarnamos, não tem ninguém nos aguardando para nos julgar. Vamos estar em profundo contato com tudo que fazemos e deixamos de fazer. Estaremos em profundo contato com a nossa própria consciência, dilatada em relação a tudo que fizemos e deixamos de fazer. Então, sim, vamos passar pela tentação da vingança. Então, por vezes, a pessoa passou por uma situação difícil de trabalho e aí, de repente, outra pessoa você se torna chefe daquela pessoa que te maltratou em outro trabalho. E aí você vai maltratar também? Ou vai fazer de forma diferente? Ou vai fazer como Cristo orientou: amai os vossos inimigos, ou aqueles que você classifica como inimigos, porque não existe inimigos. Só existem corações mal educados, corações que ainda não se desenvolveram, que ainda não sabem amar, e consciências que ainda não possuem sabedoria de como melhor se portar. Esse é o ponto-chave do amar os vossos inimigos. Em prática, eles não são seus inimigos. Na prática, eles são seus irmãos, filhos do mesmo pai. A questão é, como você vai conviver com dessas consciências
pisarem em você, te maltratarem, você vai maltratar de volta? Ou você vai usar da compreensão para com as imperfeições alheias, tolerância com as imperfeições alheias, da mesma maneira que você tolera um bebezinho? Quando ele faz cocô nas calças, xixi nas calças, suja tudo, bagunça tudo, é um bebê. Você acha até engraçadinho. Aí se torna adulto, perdeu a graça? Continua sendo engraçadinho do ponto de vista espiritual. Daqui a pouco se acerta. Daqui a 2000 anos nem vão lembrar mais disso. Vão ser profundos amigos, extremamente unidos para o mesmo princípio do Pai. Então, tentação da cobiça. Então, muitas pessoas confundem cobiça. O que significa? O que ele está tratando aqui da verdadeira cobiça? Cobiçar é desejar, né, uma ganância desmedida em relação ao que o próximo possui, em relação ao que o próximo desenvolveu. Mas aquilo que ele desenvolveu não é dele. E todos nós recebemos incumbências para chegarmos aqui na Terra, nos organizarmos de forma harmônica para produzir um bem, para produzir ações nobres e justas, em harmonia uns com os outros. Não importa qual posição cada um ocupe, não importa o que cada um aparentemente possua. Tudo pertence a Deus. Então, por que essa ganância desmedida de querer viver situações que ninguém consegue viver ou pode viver? Então, temos que compreender que essa tentação da cobiça, ela é contínua hoje em dia. A pessoa troca de carro porque viu o outro com outro carro. A pessoa quer outra roupa porque viu o outro com outra roupa. Então, precisamos fazer o possível para percebermos a nossa consciência, o quanto que ela está cobiçando ou não. E se isso está fazendo bem ou não. E se compreendemos que isso não nos faz bem, devemos transformar a nossa forma de agir e reagir. Então, igualmente, com relação à tentação da crueldade. Sim, por vezes que eu digo a maioria das vezes, acreditamos que a crueldade transforma destinos. Acreditamos que a crueldade transforma os destinos. Então, a crueldade aqui tem dois sentidos. A crueldade chamada maldade por si só, e aquela que a gente não enxerga como maldade. Enxerga como severidade, dureza, aspereza, ser duro, áspero, zangado. Isso também é crueldade. Faz parte do princípio de crueldade. Porque justamente a crueldade é o contrário da afabilidade e doçura. Ah, mas eu não sei, em certos assuntos, tratar com afabilidade e doçura. Eu vou logo brigando, que aí brigando é mais eficiente. Não, brigando não é mais eficiente. Você acha que é mais eficiente porque você se ama. Nós nos amamos. Tudo que a gente faz, a gente acredita que é o melhor. Por isso que a gente não evolui. Agora, ele está deixando claro, analisa com calma e não caia na tentação da crueldade. Você quer porque quer dar uma espizinhada na pessoa. Mas você pode evitar e tentar reagir de forma diferente. Fale com mais carinho, com mais atenção, com mais zelo. Se importe com aquela outra consciência. Então, sim, tentações de todos os matizes, de todas as variantes que emergem, que surgem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Então, todos esses conjuntos de tentações nos são desafiados aqui na Terra. A gente não pode mais... E fora do planeta, fora da experiência física igualmente. Fora dessa experiência mais grosseira, física, também somos defrontados com esses impulsos instintivos. Senão não tinha ninguém do outro lado tentando vingança, buscando luxúria, buscando crueldade. E a gente sabe que tem. Não muda nada. Você desencarnou, sua consciência não muda. Você vai viver exatamente a experiência máxima da sua própria consciência. Então, sim, ainda não dominamos, ainda não transformamos a fonte de todas as nossas infelicidades. Então, temos que trabalhar esses aspectos. E você só trabalha tentando.
Então, se a tentação, contudo, nasce de nós, e nasce realmente de nós, a flama, essa paixão da pura educação, por querer aprender, por querer se transformar, essa questão de querer se aprimorar, vem de Deus, conduzindo-nos para as esferas superiores. É óbvio que esse impulso, esse empenho, não parte só de nós. Parte de influências mais profundas que estão desenvolvendo a lei de progresso para os nossos destinos. Então não te espantes, assim, à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Todos nós, sem exceção, temos luzes e temos trevas profundas. Não se engane. Ah, mas eu não me vejo cometendo esses desatinos, esses crimes e essas coisas horríveis de corrupção, esses políticos e esses não sei quem e esses não sei que lá. Ué, tudo bem, na próxima você vai reencarnar então. Exatamente como eles reencarnaram. Você vai receber bênçãos da capacidade argumentativa, bênçãos da capacidade de ler vários livros, se inteirar das lógicas das políticas. E você vai achar que isso é o único mecanismo de desenvolvimento e progresso para a humanidade. Vai lá. Aí você brilha a sua luz. Sabe o que você vai perceber? Que você vai estar passando por uma prova. Você vai estar passando por uma tentação muito mais profunda do que você passava antes. Você vai até olhar para as outras encarnações e falar assim, nossa, eu acho que eu tive mais encarnações onde eu fui protegido do que exposto a me desafiar em assuntos muito mais complexos. Sim, e é exatamente isso. É exatamente isso que ocorre. Então, diversas almas estão se desafiando em aspectos extremamente profundos. Ah, mas eles estão falindo. Mas é assim que você se conhece. É assim que você se reconhece. É assim que você descobre aonde precisa melhorar. Geralmente, por exemplo, quem está estudando matemática e acerta todas as contas, acerta várias contas, aí quando erra alguma coisa e a pessoa vai perceber o que errou, na prova, num teste, a pessoa vai, reflete sobre aquilo ali, refaz aquela questão, ela se empenha mais, a chance de ela voltar a errar aquele mesmo erro de matemática é bem menor. E por vezes a pessoa começa a errar os mais fáceis, porque ela achava que já dominava. Porque ela não põe esforço no que ela já acha que já dominou. Assim somos nós em relação a tudo, em relação principalmente aos aspectos morais. A gente acredita que não, isso aqui eu já dominei. Isso aqui eu já tenho uma ótima visão. Não, isso aqui eu já internalizei na minha consciência. Não importa em que continente que eu vou reencarnar, não importa em que família, não importa que contexto, não importa sobre que tipo de bênçãos que eu vou receber, eu vou fazer o melhor. Você tem certeza? Você está preparado para isso? Preparado ou não, surgirão situações desse tipo. Surgirão situações que irão demandar de todos nós aspectos de querer seguir a luz, de querer seguir o melhor caminho para todos e não para si mesmo. De preferência, que você fique para trás e empurre todos para frente. E fique feliz com isso. Você sabe que vai estar indo pelo caminho onde o conflito da luz e da treva, você tem uma ideia mais precisa, você está reduzindo as chances de escolher o caminho da treva. Sim, porque esses caminhos estão em nós. O critério de decisão é nosso. Então segue a luz e acertarás o caminho. Então, riqueza mediúnica. Nossa, fulano é um grande médium. Fulgurações da inteligência. Nossa, como essa pessoa é inteligente. Recursos geniais. Olha esse recurso que a pessoa utiliza, maravilhoso. Consagração à virtude. Olha como essa pessoa é virtuosa. Como ela reage com virtudes extremamente profundas em várias situações adversas. Nenhum desses recursos são nossos. São tesouros do Senhor. São tesouros do Pai. Que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade.
a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertence de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Então todos podem estar se perguntando assim, poxa, mas se me cabe obedecer e servir, muitos de nós não gostamos dessa frase, né? Obedecer e servir parece coisa de escravo. Essa identidade de escravo ficou extremamente distorcida na humanidade. Quando falar obedecer e servir, ficar obedecendo, ficar servindo, isso é coisa de escravo, que não vai questionar nada, que não vai julgar nada. Não, a questão não é essa. É que tudo que você tinha para julgar, você julgou. Tudo que você tinha para não seguir, não servir, você já tentou. E você observou que não é esse o caminho. Você aprendeu por experiência própria. Então você começa a perceber que todos os valores que você achavam que eram seus, era empréstimo. Não, mas a inteligência que eu tenho é minha. Isso não, eu sei que isso são valores da minha consciência. Mas nem sempre você pode usar. Não é assim que funciona. Por mais que você tenha laborado, não, porque eu estudei, eu aprendi matemáticas avançadas, eu aprendi físicas avançadas, eu aprendi biologia, aprendi isso, aprendi aquilo. Você aprendeu, até mesmo o aprender é sobre assuntos do qual você não domina. É sobre assuntos das chamadas leis das ciências naturais, leis da ciência da vida, leis de como Deus organiza o mundo. Não nos pertence. A nossa capacidade de ver e interpretar também não é nossa. Ela existe para apoiarmos e servirmos para propósitos maiores. Então, à medida que vamos percebendo a nossa importância de uns para com os outros, vamos obedecer e servir com mais naturalidade, hoje e sempre. Então temos que ter uma consciência mais profunda. Sim, estamos animando vasos de barro. Estamos animando vasos de barro. Quando você está animando um corpo físico, os princípios chamados princípios de aminoácidos, né? As essências, a quinquessência de acúmulos de certos átomos que vão formar a montagem molecular biológica mais básica e essencial, você vai compreender que ela é formada a partir de aspectos puramente materiais. Esses aspectos materiais são exercícios que nos é solicitado. Você não tem como dar um pulo de 300 metros. Ninguém tem. Mas eu posso desenvolver um foguete, uma coisa que eu posso botar nas minhas costas. Sim, você vai estar desenvolvendo inteligência, mas você não vai desenvolver o foguete para dar um pulo. Você vai desenvolver o foguete para diversas pessoas receberem ajuda e amparo para objetivos correlatos de um foguete. Você quer colocar a sua consciência para servir a todos. Você vai pensar como melhor lançar um satélite. Você vai pensar como melhor para poder facilitar a comunicação de todos. Como melhor cuidar do esgoto, da água, para ajudar a servir a necessidade de todos. Então, sempre estaremos obedecendo e servindo, tenhamos consciência disso ou não. Estamos sempre trabalhando na obra do Pai, estamos sempre trabalhando na vinha. Ainda não aprendemos a trabalhar como deveríamos aprender e exercer a nossa consciência na vinha, trabalhando com harmonia, integrados, com projetos de cooperação uns com os outros, cooperando fraternalmente. Ainda não chegamos nesse nível. Um dia vamos chegar. Muitos de nós ainda trabalhamos somente pelo objetivo do dinheiro, somente pelo objetivo dos recursos materiais. Ou seja, se não tivesse a exigência de um recurso material, você não estaria fazendo absolutamente nada. Adivinha o que vai acontecer quando deixar o corpo físico? Você não vai querer fazer absolutamente nada. É esse o problema da nossa essência. Por isso precisamos reencarnar. Por isso precisamos estar em situações demandantes, sacrificantes, para transformar nossa consciência, para sair da incúria. Essa sensação menosprezante,
dilacerante de não querer fazer nada, de não querer produzir nada, nem para si mesmo, nem para ninguém. Esse é o aspecto mais grave da nossa consciência no momento atual. Então, sim, temos que nos educar para transformarmos a nós mesmos. E como Deus opera isso? Ele pega certos tesouros, agrega tesouros dentro desses vasos de barro, potenciais que não nos pertencem. E por vezes, infelizmente, ficamos maravilhados. Puxa vida, eu exerci uma encarnação, que eu tinha capacidade de fazer isso, capacidade de fazer aquilo, e você continua achando que a capacidade é sua. Só que essa capacidade atrelada ao prejuízo, do orgulho, da vaidade, da incúria e, acima de tudo, do egoísmo, provoca uma série de desequilíbrios. É esse o problema. Vamos conseguindo aos pouquinhos transformarmos a nossa consciência à medida que recebemos certas incumbências e cumprimos mal. Ah, mas eu não tive ajuda. Teve. Você sempre teve um espírito te amparando, soprando, faz isso, não, perdoa, tolera. Faz uma prece, busca vibrar em vibrações melhores. Você está vibrando com vibrações de tristeza, de agonia, está sempre chateado. Reage diferente. Sinta a vida de uma forma diferente. Vem sentir a vida como Cristo está nos convidando na Boa Nova. Perceba todos os recursos valorosos que são depositados em nós mesmos para podermos agirmos no bem. Deus não deixaríamos a cada um de nós desamparados. Se precisamos ter experiência de agir no bem, se precisamos ter experiência para desenvolver a sabedoria, Deus irá facultar essas possibilidades, mas que possamos realmente fazer para o bem. E não nos enganarmos de uma maneira tola, incompreensível. Então precisamos avançar compreendendo, evoluir todos esses princípios compreendendo a nossa condição, a nossa realidade, o que Deus aguarda de cada um de nós. Afinal, você é confiável? Você confia em Deus, mas você é confiável? Quando você se torna cada vez mais confiável de agir no bem, de produzir o bem, independente das situações, você começa a avançar e a se desprender de todas as mazelas que ainda habitam em cada um de nós. Eis o convite de Paulo a deixar claro como funcionam alguns princípios da evolução da consciência. Sim, é através de certos valores, certos recursos, para desempenharmos em nome do amor, não em nome de nós mesmos, não de si para consigo, mas para todos, hoje e sempre.